Ô, tranquilo. É, né, Márcio? Só porque bateu sininho, você saiu correndo, né? Solicita a senhora secretária que verifique a presença dos senhores vereadores por chamada nominal. Irineu Machado. Presente. Jorge Soares Godinho. Maria Aparecida da Silva. Presente. Dorvalino Dias da Silva. Abel Domingues da Paz. Presente. Francisco Victorino de Moraes. Presente. Júlio Antônio Soares Coelho. Marciano Antônio de Moraes. Presente. Marlos Martins Feitosa. Presente. Vanderlei Conceição Ferreira. Presente. Williams Soares Rodrigues. Presente. Havendo o Código Regimental, invoco a proteção de Deus sobre os trabalhos a serem realizados, declaro aberto terceira sessão extraordinária da 13ª legislatura, da segunda sessão legislativa realizada no dia 8 de junho de 2018, às 18 horas. Solicito à senhora secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior. Câmara Municipal de Juquitiba, a ata da 16ª sessão ordinária, da segunda sessão legislativa da 13ª legislatura, realizada no dia 5 de junho de 2018. Com início às 19 horas, feita a chamada nominal, constatou-se a Pela ordem, senhor presença... presidente, gostaria de pedir a dispensa da leitura da íntegra da ata. O vereador concorda? Então, não havendo retificação. Essa ata? Consulto meus pares se há retificação a fazer. Então, Abel Domingues da Paz. Favorável. Vou falar. Eu vi só lembro o nome, né? Marciano Antônio de Moraes. Favorável. Marcos Martins Feitosa. Favorável. Francisco Vitorino de Moraes. Favorável. William Soares Rodrigues. Favorável. Vanderlei Conceição Ferreira. Favorável. Maria Aparecida da Silva. E Favorável. o Irineu Machado favorável. Solicito à senhora secretária que faça a leitura dos projetos a serem deliberados. Pauta da terceira sessão extraordinária, dia 8 de junho de 2018, sexta-feira. Aos 8 dias do mês de junho de 2018, com início às 18 horas, realizar-se-á a terceira sessão extraordinária da segunda sessão legislativa da 13ª legislatura da Câmara Municipal de Juquitiba, São Paulo. A Rua José Prestes Rosa, número 68, sob a presidência do excelentíssimo vereador Irineu Machado, com a seguinte pauta. Ordem do dia. Primeiro turno de votação ao projeto de lei complementar do Poder Executivo, número 2 de 2018, que dispõe sobre a alteração da Lei Municipal 1.582 de 2009, que criou o Conselho Municipal de Turismo e o FUNTUR, Fundo Municipal de Turismo, dá outras providências. Quórum, maioria absoluta, votação nominal. Para constar, foi lavrada esta pauta, que vai assinada pelo senhor presidente. Juquitiba, 7 de junho de 2018, Irineu Machado, presidente. Projeto de Lei Complementar, número 2 de 2018, do Poder Executivo. Dispõe sobre a alteração da Lei Municipal 1.852 de 2009, que criou o Conselho Municipal de Turismo, o FUNTUR, Fundo Municipal de Turismo, e dá outras providências. Aires Corsato, prefeito municipal de Juquitiba, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, apresenta à Câmara Municipal o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica criado CONTUR, Conselho Municipal de Turismo, que se constitui em órgão local na conjugação de esforços entre o poder público e a sociedade civil.
de caráter deliberativo, consultivo e fiscalizador das atividades turísticas desenvolvidas no município, com natureza permanente para assessoramento da municipalidade em questões referentes ao desenvolvimento turístico da cidade de Juquitiba. Parágrafo 1º. O presidente será eleito na primeira reunião dos anos pares, em votação secreta, permitida a recondução. Parágrafo 2º. O secretário executivo será designado pelo presidente eleito, bem como o secretário adjunto, quando houver necessidade de tal cargo. Parágrafo 3º. As entidades da iniciativa privada acolhidas nesta lei indicarão os seus representantes, titulares, suplente por ofício, diretamente à presidência do CONTUR, que tomarão assento no Conselho com mandato de 2 anos, podendo ser reconduzidos por suas entidades. Parágrafo 4º. Na ausência de entidades específicas para outros segmentos, as pessoas que os representem poderão ser indicadas por profissionais da respectiva área ou, então, pelo CONTUR, desde que haja aprovação de 2/3 de seus membros, em votação secreta, e podendo ser reconduzidas por quem os tenham indicado. Parágrafo 5º. As pessoas de reconhecimento saberem suas especialidades e aquelas que, de forma patente, possam vir a contribuir com os interesses turísticos da cidade, poderão ser indicados pelo CONTUR para um mandato de 2 anos, com a aprovação de 2/3 dos membros em votação secreta e também poderão ser reconduzidas pelo CONTUR. Parágrafo 6º. Os representantes do poder público municipal, titulares e suplentes, que não poderão ser em número superior a 1/3 do CONTUR, serão indicados pelo prefeito e terão mandato até o último dia dos anos pares, também podendo ser reconduzidos pelo prefeito. Parágrafo 7º. Para todos os casos dos parágrafos 3, 4, 5 e 6 do presente artigo, após o vencimento de seus mandatos, os membros permanecerão em seus postos, com direito a voz e voto, enquanto não forem entregues à presidência do CONTUR os ofícios com as novas indicações. Parágrafo 8º. As indicações citadas nos parágrafos 3, 4 e 5 deste artigo poderão ser feitas em datas diferentes, em razão das eleições em diferentes datas nas entidades e, portanto, com diferentes datas para o vencimento de seus mandatos, datas que serão controladas pelo secretário executivo. Parágrafo 9º. Em se tratando de representantes oriundos de cargos estaduais ou federais, agraciados por esta lei, automaticamente serão considerados membros aqueles que sejam os titulares dos cargos, e os quais indicarão os seus respectivos suplentes. Artigo 2º. O CONTUR fica assim constituído artigo 2º. O CONTUR se fica assim constituído. Do poder público, 1. Um representante do turismo. 2. Um representante da cultura. 3. Um representante do meio ambiente. 4. Um representante da educação. 5. Um representante da Câmara Municipal. Da iniciativa privada, 1. Um representante dos meios de hospedagem. 2. Um representante de restaurantes e bares diferenciados. 3. Um representante dos transportadores turísticos. 4. Um representante dos proprietários de ranchos e chácaras de veraneio. 5. Um representante de clubes de recreação. 6. Um representante da associação comercial. 7. Um representante do turismo rural. 8. Um representante do turismo náutico. 9. Um representante de embarcações náuticas para lazer. 10. Um representante dos artesãos. 11. Um representante da imprensa. 12. Um representante de atividade autônoma
de turismo. 3. Um representante dos proprietários de postos de gasolina. De outros, sem direito a voto. 1. Um representante da segurança pública. 2. Um representante do SEBRAE. Parágrafo único. Cada representação entende-se um titular e um suplente. Segue. Artigo 3º. Compete ao CONTUR e aos seus membros a avaliar, opinar e propor sobre A1. Política municipal de turismo. A2. Diretrizes básicas observadas na citada política. A3. Planos diretor de turismo, anuais ou trianuais, que visem o desenvolvimento e a expansão do turismo. A4. Instrumentos de estímulo ao desenvolvimento turístico. A5. Assuntos atinentes ao turismo que lhe forem submetidos. B. Inventariar, diagnosticar e manter atualizado o cadastro de informações de interesse turístico do município e orientar a melhor divulgação do que estiver adequadamente disponível. C. Programar e executar debates sobre os temas de interesse turístico para a cidade e região, com pessoas experientes convidadas e com a participação popular. D. Manter intercâmbio com as diversas entidades de turismo do município ou fora dele, sejam ou não oficiais, para um maior aproveitamento do potencial local. E. Propor resoluções, instruções, regulamentares ou atos necessários ao pleno exercício de suas funções, bem como modificações ou supressões de exigências administrativas ou regulamentares que dificultem as atividades de turismo em seus diversos segmentos. F. Propor programas e projetos nos segmentos do turismo, visando incrementar o fluxo de turistas e de eventos para a cidade. G. Propor diretrizes de implementação do turismo através de órgãos municipais e os serviços prestados pela iniciativa privada, com o objetivo de prover a infraestrutura local adequada e a implementação do turismo em todos os seus segmentos. H. Promover e divulgar as atividades ligadas ao turismo do município, participando de feiras, exposições e eventos, bem como apoiar a Prefeitura na realização de feiras, congressos, seminários, eventos e outros, projetados para a própria cidade. I. Propor formas de captação de recursos para o desenvolvimento do turismo no município, emitindo parecer relativo a financeiro de iniciativas, planos, programas e projetos que visem o desenvolvimento da indústria turística. J. Colaborar com a Prefeitura e suas secretarias nos assuntos pertinentes, sempre que solicitado. K. Formar grupos de trabalho para desenvolver estudos em assuntos específicos, com prazo para a conclusão dos trabalhos e apresentação de relatório ao plenário. L. Sugerir medidas ou atos regulamentares referentes à exploração de serviços turísticos no município. M. Sugerir a celebração de convênios com entidades, municípios, estados ou União, e opinar sobre os mesmos quando for solicitado. N. Indicar, quando solicitado, representantes para integrarem delegações do município a congressos, convenções, reuniões ou quaisquer acontecimentos que ofereçam interesse à política municipal de turismo. O. Elaborar e aprovar o calendário turístico do município. P. Monitorar o crescimento do turismo no município, propondo medidas que atendam à sua capacidade turística. Q. Analisar reclamações e sugestões encaminhadas por turistas e propor medidas pertinentes à melhoria da prestação
dos serviços turísticos locais. R. Decidir sobre a aprovação dos projetos que serão encaminhados para a DADETUR, conforme a Lei Complementar 1.261 de 2015. S. Acompanhar, avaliar e fiscalizar a gestão de recursos constantes do Fundo Municipal de Turismo e dos recursos advindos da Lei Estadual Complementar 1.261 de 2015, opinando sobre as prestações de contas, balancetes e demonstrativos econômicos financeiros referentes às respectivas movimentações. T. Conceder homenagens às pessoas e instituições com relevantes serviços prestados na área de turismo. U. Eleger, entre os seus pares da iniciativa privada, o seu presidente em votação secreta na primeira reunião do ano, par. V. Organizar e manter o seu regimento interno. Artigo 4º. Compete ao presidente do CONTUR: a. Representar o CONTUR em suas relações com terceiros. B. Dar posse a seus membros. C. Definir a pauta, abrir, orientar e encerrar as reuniões. D. Indicar o secretário executivo e, quando necessário, o secretário adjunto. E. Cumprir as determinações soberanas do plenário, oficiando os destinatários e prestando contas da sua agenda na reunião seguinte. F. Cumprir e fazer cumprir esta lei, bem como o regimento interno, a ser aprovado por 2/3 dos seus membros. G. Proferir o voto de desempate. Artigo 5º. Compete ao secretário executivo: a. Auxiliar o presidente na definição das pautas. B. Elaborar, distribuir e registrar as atas das reuniões. C. Organizar a lista de presença, o arquivo e o controle dos assuntos pendentes, gerindo a secretaria e o expediente. Artigo 6º. Compete aos membros do CONTUR: a. Comparecer às reuniões quando convocados. B. Em votação pessoal e secreta, eleger o presidente do Conselho Municipal de Turismo. C. Levantar ou relatar assuntos de interesse turístico. D. Opinar sobre assuntos referentes ao desenvolvimento turístico do município ou da região. E. Não permitir que sejam levantados problemas políticos partidários. F. Constituir os grupos de trabalho para tarefas específicas, podendo contar com assessoramento técnico especializado se necessário. G. Cumprir esta lei, cumprir o regimento interno e as decisões soberanas do CONTUR. H. Convocar, mediante assinatura de 20% dos seus membros, a Assembleia Extraordinária para exame ou destituição de membro, inclusive o presidente, quando este estatuto ou regimento interno forem afetados. E votar nas decisões do CONTUR. Artigo 7º. O CONTUR reunir-se-á em sessão ordinária, uma vez por mês, perante a maioria de seus membros, ou com qualquer quórum, 30 minutos após a hora marcada, podendo realizar reuniões extraordinárias ou especiais em qualquer data e em qualquer local. Parágrafo 1º. As decisões do CONTUR serão tomadas por maioria simples de votos, exceto quando se tratar de alteração do regimento interno, caso em que serão necessários votos da maioria absoluta de seus membros, ou, ainda, nos casos previstos nos parágrafos 4º e 5º do artigo 1º e do artigo 12º. Parágrafo 2º. Quando das reuniões serão convocados os titulares e, também, os suplentes. Parágrafo 3º. Os suplentes terão direito à voz, mesmo quando da presença dos titulares, e direito à voz e voto quando da ausência daquele. Artigo 8º.
perderá a representação o órgão, entidade ou membro que faltar a 3 reuniões ordinárias consecutivas ou a 6 alternadas durante o ano. Parágrafo único. Em casos especiais e por encaminhamento de 10% dos seus membros, o CONTUR poderá deliberar, caso a caso, a reinclusão de membros eliminados, mediante aprovação em votação pessoal e secreta e por maioria absoluta. Artigo 9º. Por falta de decoro ou por outra atitude condenável, o CONTUR poderá expulsar o membro infrator em votação secreta e por maioria absoluta, sem prejuízo da sua entidade ou categoria que, assim, deverá iniciar a indicação de novo nome para substituição no tempo remanescente do anterior. Artigo 10º. As sessões do CONTUR serão devidamente divulgadas com a necessária antecedência, inclusive na imprensa local, e abertas ao público que queira assisti-las. Artigo 11º. O CONTUR poderá ter convidados especiais sem direito a voto com a frequência que for desejável, sejam personalidades ou entidades, desde que devidamente aprovado por maioria absoluta dos seus membros. Artigo 12º. O CONTUR poderá prestar homenagens a personalidades ou entidades, desde que a proposta seja aprovada em votação secreta por 2/3 de seus membros ativos. Artigo 13º. A Prefeitura Municipal cederá local e espaço para a realização das reuniões do CONTUR, bem como cederá um ou mais funcionários e os materiais necessários que garantam o bom desempenho das referidas reuniões. Artigo 14º. As funções dos membros do CONTUR não serão remuneradas. Artigo 15º. O presidente, normalmente escolhido entre os membros da iniciativa privada, independente, se eleito em ano par ou ímpar, terá o vencimento de seu mandato em dezembro do ano ímpar seguinte. Artigo 16º. Os casos omissos serão resolvidos pela presidência do Conselho. Do Fundo Municipal de Turismo, FUNTUR. Artigo 17º. Fica criado o Fundo Municipal de Turismo, FUNTUR, que tem por objetivo criar condições financeiras e gerenciar os recursos destinados ao desenvolvimento das ações da área turística, executados e coordenados pela Secretaria Municipal de Esporte e Turismo. Artigo 18º. O Fundo Municipal de Turismo, FUNTUR, será gerido pelo Conselho Municipal de Turismo com supervisão da Secretaria Municipal de Finanças e promoverá a captação de recursos financeiros para execução das ações do Plano Municipal de Turismo. Artigo 19º. Constituirão receitas do Fundo Municipal de Turismo. Inciso 1º. Os preços de cessão de espaços públicos para eventos. 2. A venda das publicações turísticas editadas pelo poder público ou pela iniciativa privada ou de materiais. 3. A participação na renda de filmes e vídeos de propaganda turística do município. 4. Créditos orçamentários ou adicionais que lhes sejam destinados. 5. Doações de pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, nacionais e internacionais. 6. Contribuição de qualquer natureza, sejam públicas ou privadas. 7. Recursos de convênio de natureza turística que sejam celebrados com o poder público. 8. Parte dos rendimentos advindos da exploração do turismo no território do município de Juquitiba. 9. Os rendimentos provenientes da aplicação financeira de recursos disponíveis. 10. Outras rendas eventuais.
Parágrafo 1º. O orçamento da Secretaria Municipal de Esporte e Turismo deverá prever recursos anuais para o FUNTUR, Fundo Municipal de Turismo. Parágrafo 2º. Os recursos do Fundo Municipal de Turismo serão utilizados: a. no desenvolvimento do Plano Municipal de Turismo; b. no financiamento total ou parcial de programas, projetos e serviços de turismo desenvolvido pela Secretaria Municipal de Esporte e Turismo; c. na aquisição de material permanente e de consumo e de outros insumos necessários ao desenvolvimento dos programas, projetos e serviços de turismo; d. no desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planejamento, administração e controle das ações de turismo; e. na construção, reforma, ampliação, aquisição ou locação de imóveis para a prestação dos serviços de turismo; f. no desenvolvimento de programas de capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos na área de turismo. Parágrafo 3º. O orçamento do Fundo Municipal de Turismo, FUNTUR, integrará o orçamento do município de Juquitiba. Parágrafo 4º. Os recursos do Fundo Municipal de Turismo serão depositados em instituição financeira oficial, em conta especial, sob a denominação de Fundo Municipal de Turismo, FUNTUR. Parágrafo 5º. Bimestralmente, a Secretaria Municipal de Finanças prestará contas ao CONTUR dos movimentos realizados na conta especial e no encerramento de cada exercício financeiro, devendo ainda prestar contas dos valores recebidos e despendidos para o desenvolvimento do turismo, através de relatórios de gestão. Artigo 20. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário, especificamente a Lei número 1.582, de 2009. Prefeitura Municipal de Juquitiba, 7 de junho de 2018. Aires Corsato, Prefeito Municipal. Justificativa ao projeto de lei complementar número 2 de 2018 do Poder Executivo. Excelentíssimos vereadores desta respeitável Casa de Leis, encaminhamos o presente projeto de lei complementar que altera a Lei de Criação do Conselho Municipal de Turismo para apreciação de vossas senhorias e aprovação. O projeto de lei complementar tem por sua finalidade efetuar alterações na redação do texto, objetivando adequar o mesmo nas necessidades e redações corretas, compreendida pela Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo, de forma a atender melhor às necessidades de expansão do turismo local e adequar nossas diretrizes à Lei Estadual Complementar número 1.261, de 29 de abril de 2015. Usando da redação do Guia de Criação e Fortalecimento dos Conselhos Municipais de Turismo da Secretaria de Estado, argumento: os conselhos gestores de políticas públicas são canais efetivos de participação que permitem estabelecer uma maior aproximação do poder público com a sociedade civil. A importância dos conselhos está no seu papel de fortalecimento da participação democrática da população na formulação e implementação de políticas públicas. Os conselhos são espaços públicos de composição plural, cuja função é formular e controlar a execução das políticas públicas setoriais. Se constituem também no principal canal de participação popular encontrado nas três instâncias de governo: federal, estadual e municipal. Dessa maneira, eles são essenciais para a promoção e estruturação do turismo nos municípios paulistas, servindo como espaço de discussões e de
desenvolvimento de propostas condizentes com a realidade local. A criação de um correto Conselho Municipal de Turismo é o primeiro passo para se pensar no desenvolvimento integrado das ações que visam consolidar a atividade turística como um importante motor do desenvolvimento econômico, da valorização cultural, social e da preservação ambiental, que possibilite turistas e moradores o maior contato com sua história, seus patrimônios e riqueza cultural e natural. Tais alterações se fazem necessárias em caráter de urgência a atender o prazo de análise da proposta de transformação de nosso município em município de interesse turístico pela Secretaria de Turismo do Estado. Fato este que trará novas linhas de investimento ao turismo local. Pelo exposto, submetemos em caráter extraordinário o presente projeto de lei complementar para apreciação e aprovação dos nobres vereadores dessa augusta Casa de Leis. Prefeitura Municipal de Juquitiba, 7 de junho de 2018. Aires Corsato, Prefeito Municipal. Solicita a senhora secretária que verifique a presença dos senhores vereadores por chamada nominal. Irineu Machado. Presente. Jorge Soares Godinho. Maria Aparecida da Silva. Presente. Devalino Dias da Silva. Abel Domingues da Paz. Presente. Francisco Victorino de Moraes. Presente. Júlio Antônio Soares Coelho. Presente. Marciano Antônio de Moraes. Presente. Marlos Martins Feitosa. Presente. Vanderlei Conceição Ferreira. Presente. Williams Soares Rodrigues. Presente. Está aberta a inscrição de vereador para discussão do projeto de lei complementar do Poder Executivo de número 2, 2018. Não havendo vereadores para discutir, coloque em votação o projeto de lei complementar do Poder Executivo de número 2, 2018. Abel Domingues da Paz. Favorável. Francisco Vitorino de Moraes. Favorável. Júlio Antônio Soares Coelho. Favorável. Marciano Antônio de Moraes. Favorável. Maria Aparecida da Silva. Favorável. Marcos Martins Feitosa. Favorável. Vanderlei Conceição Ferreira. Favorável. William Soares Rodrigues. Favorável. E eu, Irineu Machado, favorável. O projeto de lei complementar do Poder Executivo, de número 2, 2018, está aprovado com 9 votos favoráveis. Considerando a necessidade de 2 turnos de votação, aqui na convocação, considerando a necessidade de 2 turnos de votação, o projeto de lei complementar do Executivo de número 2, 2018, que dispõe sobre a alteração da Lei Municipal de 1582/2009, que criou o Conselho Municipal de Turismo e o Fundo Municipal de Turismo da outras providências. Convoco Vossas Excelências, nos termos do artigo 178, inciso 2º do regimento interno desta Igreja Casa de Lei, para a 4ª sessão extraordinária para o 2º turno de votação ao referido projeto a ser realizado na data de 12 de junho de 2018, após o término da 17ª sessão ordinária.
agradecer aos vereadores, os funcionários da casa que participaram da sessão. Nada mais havendo a tratar, agradeço a Deus pelos trabalhos realizados, declaro encerrado esta sessão. Obrigado a todos. Agora